Quero usar o vídeo de hoje para falar dos novos iPads que foram lançados semana passada e falar ali do dilema de portfólio da Apple, que eu acho que é onde a gente vai ficar na discussão mesmo. A Apple basicamente lançou um novo iPad Air e um novo iPad Pro com atualizações que a gente meio que já esperava, né? Melhora o processador aqui, faz isso, coisas que foram ali que realmente vale a pena falar. Lançamento do M4 já, quer dizer, o M3, quanto tempo faz que lançou o M3? Menos de um ano, já tem o M4. E isso era meio que esperado, eu acho, pelos analistas do mercado de silicon, né? Porque na verdade o M3 ali era uma transição de litografia, quer dizer, o tamanho ali, né, de cada transistor, então basicamente uma transição de litografia do M3, do M2 para o M3, e o M4 é realmente o M3, a litografia do M3 em produção em escala real, vamos assim dizer, e usando todo o poder ali que você consegue com aquela nova litografia. Então isso meio que esperado pelos analistas, menos esperado pelos consumidores. Telas OLED no iPad, algo que a Apple já estava devendo há um tempo, né? Todo mundo pedindo tela OLED ali no iPad, e agora a gente tem telas OLED no iPad Pro, a mudança da câmera ali de cima para o lado no iPad Air, é basicamente isso ali, né? Uma nova caneta, tem algumas funcionalidades novas na caneta para quem usa o iPad Pro para desenhar, principalmente. Para um usuário normal, que nem eu e você, não vai fazer a menor diferença, mas para quem desenha, é uma evolução ali muito legal. Então quem tem, por exemplo, uma mesa digitalizadora, é o tipo de funcionalidade que você usa numa mesa digitalizadora, que o iPad ainda não tinha e que agora, e assim, falo de mesas de 2, 3 mil dólares, e agora o iPad trouxe no iPad Pro com a nova caneta. Então assim, quem realmente desenha, é revolucionário que você consegue fazer com aquela nova caneta ali, mas para o usuário comum como eu e você não tem a menor diferença. Basicamente do iPad, tinha que falar era isso. Eu posso ficar aqui fazendo um vídeo de 20 minutos falando o que a Apple fez com o OLED, colocou 2 camadas de OLED para conseguir trazer mais brilho, não sei o que. Cara, assim, a Apple sempre entrega hardware de qualidade. Então, o que a Apple está entregando ali de hardware é de extrema qualidade, a Apple sempre leva nos limites ali das coisas de hardware, conseguiu fazer um iPad Pro mega fino, assim, porque tem tela OLED, consegue reduzir o tamanho da bateria, mas eu posso ficar 20 minutos falando aqui e a gente sabe que a Apple sempre entrega em hardware, sempre uma qualidade ali, uma forma de entregar, assim, fora de série, né? Então, vamos passar de slide, vamos falar sobre o dilema da Apple e do iPad? Quando a Apple lançou o iPad lá atrás, né, o iPad basicamente era o iPhone de tour, né, era um iPhone grandão, e aí num certo momento a Apple divergiu ali do iOS, criou um sistema operacional exclusivo para o iPadOS, e começou a criar novas versões do iPad mais profissionais, vamos assim dizer, que foi o iPad Pro, né? E isso foi um caminho que a Apple foi tomando, na qual o iPhone foi ficando cada vez mais smartphone apenas, né, sem querer tentar fazer o software do iPhone rodar no iPad, e o iPadOS foi cada vez mais ficando próximo do MacBook ali com o macOS, né? Então cada vez mais o iPadOS tenta ser um MacBook, mas ao mesmo tempo esse é o grande dilema que eu quero trazer nesse vídeo. A gente chegou num ponto na qual o iPad e o MacBook estão muito similares do ponto de vista de resolver o teu problema no dia a dia. O que não era assim no passado. Quando o iPad foi lançado, a grande vantagem do iPad era a bateria, né? Você tinha uma bateria fora de série no iPad de 10, 11, 12 horas, enquanto você tinha MacBook ou notebooks Intel com 2, 3 horas de bateria. Quando a Apple lançou a linha dela de processadores para MacBook, que veio com a linha M, né, a linha Apple M de processadores, essa grande vantagem do iPad simplesmente desapareceu, né? Os dois estão falando de 10, 11, 12 horas de autonomia de bateria, então uma das grandes vantagens do iPad desapareceu. A segunda vantagem que o iPad tinha e ainda tem é dele você poder comprar um iPad com conectividade celular. Então você conseguir ter ali acesso direto à internet sem ter um Wi-Fi. Hoje em dia o macOS integrado com o iPhone é tão bom que você simplesmente pode usar o teu iPhone como um hotspot e deixar o seu MacBook conectado o tempo inteiro usando o iPhone. Vai drenar a bateria do iPhone? Vai, mas você consegue meio que no mesmo nível ali do iPad? Não, mas você consegue, na hora que você precisa usar, resolver um problema igual. Você ainda tem a vantagem de ter um iPad que está sempre conectado, está baixando seus e-mails, notificações, o tempo inteiro. O teu MacBook não vai estar fazendo isso, mas assim, cada vez está mais perto ali.
E aí você tem o uso da tela touchscreen para consumir conteúdo, né? Você pode consumir conteúdo ali no iPad de uma forma bem simples, muito mais fácil consumir conteúdo no iPad do que no MacBook grande parte das vezes, mas cada vez mais essa divisão está se unindo ali em cima. E aí, com o iPad Pro principalmente, você tem iPads em preço de MacBook Pro, não MacBook normal, em preço de MacBook Pro, e com a entrada do Magic Keyboard no iPad, o preço do iPad para ele ficar perto de ser um MacBook fica muito próximo. Até fiz aqui, vou até pegar aqui, né? Olha só, um iPad Pro de 11 polegadas custa $999. O de 13 polegadas custa $1.299. Um MacBook Pro de 14 polegadas sai $1.599. Mas se você pegar o iPad Pro, colocar o teclado nele e a caneta, ele sai $1.777. Quer dizer, um MacBook Pro de 14 polegadas sai mais barato do que o iPad Pro de 13 polegadas com caneta e teclado. Então você entendeu ali onde está o dilema? E aí para tentar mostrar isso graficamente, eu vou tentar colocar aí na tela bem simples. Hoje você tem 4 divisões do portfólio da Apple. Você tem smartphone, né, simples, claro, iPhone. Você tem portátil, que você tem iPad e MacBook Air. Você tem portátil profissional, MacBook Pro, iPad Pro. E você tem linha desktop, que é iMac, Mac Mini, Mac Studio e Mac Pro. Né? Então, basicamente, esse é o portfólio da Apple hoje, ali em 4 quadrantes. 2 no quadrante, vamos dizer assim, mais consumidor, que é o portátil e smartphone, e 2 no profissional, que é o portátil profissional e o desktop. Né? Vou colocar mais ou menos assim. E aí a gente entra numa situação muito interessante, porque você hoje tem um iPad e um MacBook num nível muito similar ali, o que transforma o iPad meio que num, vou dizer, bicho ali, patinho feio, mas que conversa transformar ele cada vez mais nicho, né? Alguém que realmente precisa escrever longas mensagens, trabalhar num documento e tal, vai sempre para o MacBook. E o iPad vai ser sempre aquele segundo device. Mas está chegando num ponto que não tem mais sentido você ter um iPad como segundo device. Que é mais ou menos o meu caso. Eu, por exemplo, tenho um iPad em casa que é do Arthur, mas um iPad como segundo device é uma coisa que tá completamente fora assim, do meu ponto de vista. Eu não tenho porquê ter um iPad para uso pessoal quando eu prefiro muito mais usar o MacBook, ter acesso ao teclado do MacBook o tempo inteiro. Tá? Estamos chegando ali num ponto de entendimento? E aí, o outro ponto interessante é que você está vendo o iPad Pro se transformando cada vez mais muito de nicho para criadores de conteúdo. E quando eu falo criadores de conteúdo, não estou falando quem faz YouTube, mas quem quer realmente usar a caneta ali para fazer anotação, desenhar, fazer alguma coisa, como por exemplo, ser um arquiteto, que você quer fazer ali um sketch, muito mais para esse tipo, ou para quem vai criar conteúdo mesmo, né? Você quer usar um iPad para poder fazer edição de vídeo, você quer usar o iPad ali para poder fazer, filmar várias câmeras e ter controle das câmeras pelo iPad, né? Isso foi um dos grandes pontos da Keynote da Apple, inclusive. Assim, o iPad está numa situação bem complicadinha ali. E aí, o outro ponto que o iPad tem hoje, e que eu acho que é onde cada vez mais ele tem se focado, né? Então vamos tentar agora colocar em 3 grandes blocos, na qual o iPad tem um uso que ainda é muito melhor que o MacBook. Adolescente, né, ali, criança adolescente, na qual o MacBook custa muito dinheiro, mas você tem um iPad de entrada. O iPad de entrada, até anotei aqui, sai por $349. Quer dizer, um iPad de entrada ali por $349 é mais barato que qualquer iPhone vendido pela Apple, oficialmente pela Apple, e você consegue usar ele para escola e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa do iPad de entrada que é legal, porque você tem um adolescente e tal, é que o Magic Keyboard que você compra, você pode usar ele em várias gerações do iPad. Então você compra o Magic Keyboard, faz investimento uma vez, mas se tiver que trocar o iPad no futuro, daqui 1, 2, 3 anos, você compra um iPad novo, mas mantém metade do investimento ali que foi o teclado e custou $250, né? Beleza, segundo cenário de uso, pessoas que têm mais dificuldade em usar um computador, ou por complexidade ou por facilidade de uso, que o iPad tem. Quer dizer, quem tem um iPhone hoje consegue realmente usar um iPad
quem tem um iPhone não necessariamente consegue usar um macOS. Né? Então você tem assim aquela transição de o iPadOS quer ser cada vez mais macOS do ponto de vista de funcionalidade, mas não do ponto de vista de usabilidade e interface. Ele quer continuar sendo um iPhone porque você tem aquela transição ali. Então imagina, sei lá, o teu pai, de quem está vendo esse vídeo, ou tua mãe, que tem ali 60, 65 anos, já usa um iPhone no dia a dia. Migrar para um iPad para eles é assim, ó, eles simplesmente usam um iPad. Já um MacBook, aí já fica bem mais complicado. O cara usou o Windows a vida inteira, tem várias coisas que mudam, não vai se adaptar. Então é o segundo cenário de uso ali, né? Quer dizer, quem já tem um iPhone e quer ter ali um substituto de um notebook ou quer consumir conteúdo, o iPad é um bom cenário de uso. E aí o terceiro cenário de uso ali, né, o terceiro tipo de pessoa é o profissional de uso criativo para usar o iPad Pro. E nesse ponto que eu acho que cada vez fica mais distante o iPad Pro do consumidor comum. Assim, a não ser que você seja um cara que, sei lá, viaja muito, fica muito no avião, vai consumir muito conteúdo e você quer ter a qualidade da tela OLED ali de forma portátil, você vai para o iPad Pro. Se não, meio que não tem por que você sair de um iPad normal ou no iPad Air e ir para o Pro. E o iPad Air agora tem um iPad Air de 13 polegadas, que não tinha antes. Então até nisso, cada vez tá menos, você tem menos motivos para comprar no iPad Pro, a não ser que você queira a tela ou você é um profissional criativo ali, né, que vai usar aplicativos ali para poder desenhar, coisas do gênero. Então é isso, esse é o grande dilema da Apple, o portfólio está cada vez mais próximo, né, cada vez mais a tecnologia está conseguindo entregar para a gente muito, com muito menos, quer dizer, os dispositivos de entrada são tão bons, um iPad de entrada e um MacBook Air de entrada são tão bons, mas tão bons, que talvez 95%, 98% das pessoas não precisam comprar nada acima disso. E é muito mais um luxo do que muito mais uma necessidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!